Olá galera, bem, esse é o resumo da nossa quarta aula e finalmente nós chegamos ao JavaScript, né? Então nessa aula nós fizemos uma introdução ao JavaScript. Apesar de ter sido uma aula bem básica sobre JavaScript, nós vimos alguns conceitos que são muito importantes. Por exemplo, como você tratar evento de botão, tratar evento de teclado, né? Você pega um valor que está lá no campo de texto, trabalha esse valor, faz alguma coisa. Então você, por meio de um evento, você vai lá, pega um valor que está no campo de texto e na sua programação você vai, processa, faz o que você bem entender com aquele valor, bem interessante. E no final a gente foi um pouquinho mais além. Criamos uma página com uma tabela onde os dados da tabela eram servidos por um código JavaScript. Então nós vimos como tratar isso, também teve uma pitadinha ou outra de CSS, Bootstrap, como eu falei, nós vamos ver o Bootstrap de forma escalar, ou seja, por demanda. Então não adianta chegar e já atropelar vocês de Bootstrap 4, atropelar de JavaScript, a ideia é que as coisas fluam de forma natural, ok? Bem, então fica aqui o resumo dessa aula. Mais uma vez eu incentivo a todos vocês que assistam a todos os resumos da aula 1, aula 2, aula 3, agora aula 4. Lembrando que teremos 10 vídeos, né, nessa série, referente às 10 aulas, ok? Bem, e daqui pra frente, gente, o JavaScript vai pegar pesado. Então daqui a pouco a gente vai começar a mexer com coisas como Node.js, React. Então é extremamente importante que você entenda os conceitos básicos de JavaScript, beleza? Bem, então fica aí com esse resumo e espero vocês na próxima aula. Falou! Bem galera, então esse aqui é o nosso primeiro exemplo, né? Nesse primeiro exemplo eu quis mostrar para vocês uma coisa básica do JavaScript, mas que é essencial, né? Que é você conseguir disparar um evento, né? De um botão, e aí após esse evento ser disparado, você conseguir pegar um valor que está lá no campo de texto e fazer alguma coisa. Então aqui nesse exemplo, o que a gente está fazendo? Já vou mostrar lá a tela, né? Nós temos aqui um formulário onde o usuário digita o nome dele e quando ele clicar num botão, tem um código JavaScript aqui que é acionado, né? Uma função JavaScript que vai pegar esse nome e vai inserir dentro de uma mensagem e inserir essa mensagem na tela. Bem, vamos ver então. Então aqui eu vou abrir o nosso terminal e novamente HTTP server e Enter. Beleza, então tá lá na porta 8080, vou vir aqui, localhost, cadê? 8080, de novo, né? Esse é o nosso index, esse é o exemplo do final, vamos pegar aqui o exemplo 01 e tá lá. Bem, então é isso aqui, tá? Aqui tem um pouquinho de Bootstrap, tá? Então nós vimos lá o Bootstrap na aula passada, que eu peguei e criei um container, dentro desse container eu criei duas rows, né? Sendo uma row para todo esse formulário e outra row para a mensagem, né, que é enviada ao usuário. E dentro dessa row do formulário, eu estou ocupando 6 colunas com este formulário, então você pode perceber que eu tenho aqui a borda do container, tem aqui uma borda que não está tão perceptível do container, mas meu formulário vai ocupar exatamente metade do container, né, 6 colunas. Bem, aqui o que acontece? Eu vou digitar aqui meu nome e quando eu clicar em enviar, aparece essa mensagem. Olá, Sidney, né? Se eu mudar aqui para Arnoldo. Olá, Arnoldo, né? Então, o que acontece? Aqui, quando eu clico neste botão, esse Input Type Submit, eu tenho um input, né, de formulário do tipo Submit. O que é um tipo Submit? É um botão que dá algo que a gente chama de Submit no formulário, que submete o formulário. O que vem a ser submeter o formulário? É basicamente você dizer, ó, pega os dados que foram informados neste formulário e manda para algum lugar, ok? Bem, então quando ele clica aqui, para onde vai? Bem, primeira coisa que a gente tem aqui de evento, né, é esse onSubmit. Então, lembre, né, o que é um evento? Um evento é alguma ação do usuário, tá? Então, o usuário fez alguma coisa. E a ideia é que para cada evento eu tenho uma ação, né, correspondente. No caso, nós programamos as nossas ações com JavaScript, ok? Bem, então aqui eu tenho essa ação, né?
esse evento, um submit, e a ação que é disparada aqui é a função imprimir frase, que é uma função JavaScript que está aqui, tá? Perceba que essa função ela recebe esse event aqui. O que é esse event? Ele é um objeto que contém todo o evento do usuário, os dados do evento do usuário, tá? Bem, e aqui eu estou passando ele para a função. Aqui eu tenho a função JavaScript, eu tenho aqui essa sintaxe, né? Aqui eu crio a função JavaScript como uma variável JavaScript. Então aqui a palavra reservada let é utilizada para você criar uma variável, tá? No JavaScript. Não é a única forma de se criar, já posso adiantar. E aqui eu criei uma variável chamada imprimir frase que está recebendo uma function, uma função. Aqui nós já estamos utilizando a sintaxe do ES6, né, do ECMAScript 6. O que é isso? Por hora a gente vai abstrair um pouco, mas entenda que é a versão mais atual do JavaScript, tá? E aqui ele está recebendo como parâmetro o evento. Então esse event que eu estou passando aqui, ó, tá aqui. Então ele está recebendo esse evento, tá? Para que eu preciso desse evento? Pelo seguinte, eu vou comentar isso aqui. Vou recarregar a minha página e vou fazer o mesmo teste. Então vou digitar aqui Sidney, vou clicar em enviar e olha só, sumiu, né? Eu quero que você, assim como eu fiz na aula, não sei se no vídeo vai dar para perceber, mas se você observar aqui, você vai perceber que a mensagem vai aparecer rapidinho e vai sumir, ó. Ah lá, né? O que aconteceu? Qual que é o comportamento padrão quando acontece um submit? A tela ela é recarregada, tá? Então ela é recarregada. Tem casos em que a ação, né, do submit é encaminhar para outra página, então a outra página é carregada. E quando nós não informamos aqui no nosso form qual é a action, qual é a ação, ele recarrega a própria página, tá? Então qual é o problema? Nós precisamos prevenir isso. Como é que eu previno? Aqui no meu evento eu tenho essa função prevent default. Tá? Então a função prevent default vai impedir que a sua página recarregue. Então aqui recarregando novamente, eu vou digitar aqui, vou clicar em enviar e ó, não recarregou a página, consequentemente a minha mensagem está aparecendo. Na outra vez, quando nós comentamos aqui essa linha de código, a mensagem apareceu, só que ela apareceu e aí a página foi recarregada. Quando a página foi recarregada, eu perdi a mensagem. Tá? Por quê? Porque quando ele recarregou a página, ele trouxe apenas o código da HTML, tá? Que eu tenho aqui. Não foi disparado essa função imprimir frase, tá? Assim como não havia nenhum valor, né, no campo de texto, ok? Bem, então aqui, ó, o que eu estou fazendo? Depois que eu dou esse prevent default, eu criei uma variável chamada nome e aí eu preciso pegar o valor que foi digitado aqui, tá? Como é que eu pego? Então aqui, primeiramente, toda a página HTML ela tem uma variável global chamada document. O que é essa variável document? Ela contém toda a estrutura do documento HTML, ou seja, toda a página. Então ela tem tudo, né? Toda essa árvore HTML, todo esse código HTML está dentro do document. E aí nós podemos consultar as coisas que estão dentro desse document. Uma forma de consultar é consultar por ID. Então, por exemplo, aqui o meu campo de texto, né, que foi criado aqui com input type text, assim que eu crio um campo de texto, eu apliquei um identificador aqui chamado nome. Então, como ele tem um identificador, eu consigo recuperar ele pelo ID dele, pelo identificador, com a função getElementsById. Então, eu peguei e recuperei esse camarada aqui, tá? Só que até aqui, o que eu faço? Até aqui eu estou pegando aquele campo inteiro, tá? Toda a estrutura do campo. Eu não quero toda a estrutura do campo de texto, eu quero apenas o valor que foi digitado lá dentro. Então, para pegar o valor que foi digitado lá dentro, eu uso essa variável chamada velo, né? Esse atributo, essa propriedade velo. Tá? Então, com essa propriedade, eu recupero o valor que foi informado lá dentro do campo. Beleza? Bem, depois que eu faço isso, a minha variável nome contém o texto que foi digitado lá no campo nome. E aí, o que eu faço? Eu vou criar a frase. Como é que eu crio a frase? Eu tenho que pegar, a ideia é que a frase apareça, né? Olá, vírgula, fulano de tal, uma exclamação, né? É uma mensagem de boas-vindas, uma aclamação, uma aclamação. Então aqui qual que é a ideia? Eu preciso concatenar o conteúdo que está aqui na variável nome na minha mensagem, para que eu atinja que resultado? Para que apareça a mensagem, olá, fulano de tal, olá, o valor que foi digitado lá no campo de texto.
Para isso, eu faço a concatenação da seguinte forma. Aqui, gente, eu vou utilizar uma crase. Então, novamente, não é aspas simples, tá? É uma crase. Lembra lá da crase que a gente via lá nas disciplinas de língua portuguesa? Então, aqui, ó, tem uma crase no início, uma crase no final. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o texto que eu quero que apareça e para concatenar o valor da variável nome, tenho essa sintaxe aqui, ó. Eu tenho um cifrão, chave. Aqui dentro eu posso inserir código JavaScript. No caso, eu coloquei a variável nome, fecha a chave, pronto. Ela foi concatenada, foi injetada lá dentro da mensagem. Então aqui eu vou ter olá, vírgula, um espaço em branco, um conteúdo da variável nome, uma exclamação no final. Então tudo isso vai aparecer, né, assim. Então esse é o efeito que eu atingi, ok? Bem, e aí beleza, só criar a frase não adianta. Então aqui eu criei a frase e coloquei numa variável chamada frase. Só isso não adianta. O que eu preciso fazer? Eu preciso inserir esta frase aqui na minha página de volta. Então perceba, eu peguei um valor que estava na página, mexi lá no JavaScript, vou devolver para a página. Então como que eu faço isso? Novamente eu vou consultar o documento. Então aqui, ó, eu tenho um H4 com esse ID aqui, resposta. Então, como ele tem um ID, eu posso recuperar ele pelo ID dele. Então aqui eu usei novamente a função getElementById para recuperar essa resposta. Até aqui o que eu fiz? Eu trouxe todo esse H4 aqui, toda essa estrutura do H4. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso injetar aquela minha frase aqui dentro, né? Dentro do H4. Como que eu faço isso? Eu tenho aqui nele, nesse H4, uma propriedade chamada innerHTML, innerHTML, né? innerHTML. Então, o que é essa propriedade? É um HTML do interior, né? Da tag, que vai lá dentro da tag. Então, o que eu fiz? Eu concatenei a minha frase. E aí, com isso, o que aconteceu? Ele injetou a frase na página. Percebam que é um exemplo bem simples, no sentido de quantidade de código, é introdutório, mas tem uma série de conceitos aí inseridos. Então, pega um valor da página, trata, faça um processamento, devolva um outro valor processado na página, né? Então, apesar de ser um exemplo simples, é um exemplo que mostra um fluxo aí completo, né, de dados, de leitura de dados e saída de dados, tá? Então, é bem importante que vocês entendam como funciona esse processo, ok? Bem, exemplo 2. Exemplo 2, eu tenho um exemplo parecido, né, com o que a gente fez. Eu vou carregar ele aqui. Exemplo 2, HTML. Ó, eu tenho um campo de texto, mas eu não tenho botão, né? Eu não tenho nenhum botão, ok? Então aqui eu tenho um campo de texto e aí qual que é a ideia? Eu vou digitar aqui meu nome e olha só, conforme eu vou digitando, deixa eu digitar um nome diferente aqui. Ó, Humberto. A frase vai se formando. E aí quando eu apagar toda a frase, todo o nome, a frase some. Novamente, ó. Humberto. A frase está lá. E aí, ó, quando eu apago tudo, some a frase. Se eu colocar um caractere que seja, a frase aparece. Perfeito? Então aqui eu tenho uma coisa um pouco mais dinâmica, né? Eu não tenho um evento de botão, beleza? Não tenho um submit. Como que a gente faz isso? Vamos lá. Então olha só, aqui no código, como eu falei, vocês vão perceber, aliás, como eu falei não, vocês vão perceber que eu não tenho nem formulário, ó. Eu tenho lá aquela row ocupando, aí eu ocupo 6 colunas, quero ocupar metade do container, e aí eu simplesmente tenho o meu input. Só que aqui, ó, eu tenho um evento atrelado a ele. Então aqui qual que é o evento? É um evento chamado onKeyUp. O que é esse evento onKeyUp? Lembra que eventos são ações que eu tive lá, foram eventos do usuário, ou seja, o usuário fez alguma coisa. onKeyUp significa o quê? O usuário ele tinha pressionado uma tecla e ele soltou esta tecla. Então ele tinha pressionado uma tecla e ele soltou aquela tecla. E qual que é a ideia aqui? Quando ele soltar a tecla, eu vou fazer aquele processo que eu fiz, né, de montar a frase e devolver a frase na página. Aqui, só explorando mais esse input, se vocês olharem lá no exemplo anterior, eu tinha um label, né, um rótulo para esse campo aqui. Vou botar aqui no exemplo 1, aqui ó, um label, né, e aqui um input, né, para
E qual que é a ideia aqui? O label é um rótulo para o campo, ou seja, você tem você informa para o usuário o que ele deve digitar naquele campo, né? Então, com o label eu informava e aí vinha um campo de texto embaixo. Aqui também outro detalhe, eu utilizei uma classe do Bootstrap chamada Form Control, tá? Ela cria esse campo com essa estilização aqui, com essas bordinhas e tudo mais, tá? É uma carinha de Bootstrap aqui. Voltando no exemplo 2, o que eu tenho aqui no meu input? Eu tenho lá a classe também, Form Control, eu tenho um identificador aqui e eu tenho também um placeholder. Por quê? O que é o placeholder? Eu não tenho um label aqui, então qual é a ideia? O usuário precisa saber o que ele deve digitar. Então o que é o placeholder? Eu vou apagar aqui, ó. Opa, aqui não, né? No exemplo 2, lá. Então aqui, ó, aparece o texto lá dentro do campo. Então isso é o placeholder. Então aqui no placeholder eu coloquei digite seu nome, apareceu aqui. A partir do momento que eu digitar uma tecla que seja, o placeholder vai embora. Apaguei, ele volta. Então quando o campo está limpo, ele volta, tá? Bem, então são opções aí, né? Você pode usar label, você pode usar o placeholder, tá? E o mais importante desse exemplo é que eu não tenho o botão. Então como que o evento é disparado? Como eu falei, aqui pelo UKUp. Então quando o usuário vem, aperta uma tecla, ó, neste momento eu estou pressionando a tecla Y e agora eu vou soltar a tecla Y e tá lá. Apareceu, né? Por quê? Porque quando eu soltei, ele disparou a função imprimir frase. Perceba que aqui agora eu não estou mais recebendo events. Por quê? Porque eu não preciso dar o prevent default, porque eu não estou tendo submit, eu não estou submetendo formulário nenhum, nem formulário eu tenho, né? Então eu não preciso mais dele, tá? Então aqui, lá na função imprimir frase, o processo é parecido, tá? Eu vou pegar aqui o valor, né? Mesma ideia. Eu vou montar a minha frase, só que eu criei uma condição lógica. Por quê? Eu não quero que a frase seja criada caso eu não tenha nada aqui neste campo, tá? Então, se eu não tiver nada, nenhum valor, eu quero este comportamento, eu não quero que apareça a mensagem. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma condição lógica para verificar se a variável nome, que recebeu aqui o valor do campo nome, tem algum caractere, tem algum valor. Então aqui qual que é a ideia? Se o nome tiver pelo menos um caractere, ele vai montar a frase. Como que ficou essa condição? Então utilizei a palavra reservada if, né? If em português é se. Então se nome. Como assim se nome? No JavaScript, quando eu passo aqui uma string, o que é uma string, né? É um campo, uma variável, né? Com valor textual, com valor literal, tem caracteres de texto, né? Então ela armazena texto. Então, se a minha string nome tiver pelo menos um caractere, ele vai validar. Então, no JavaScript, quando eu passo uma string aqui no if, o que ele valida? Ele valida se esse cara não é nulo, ou seja, se ele tem algum valor. Então, tem que ter pelo menos um caractere, tá? Então, se tiver, ele vai fazer isso. Se não tiver, a variável frase vai ficar vazia e ele até vai injetar algo aqui, né? Perceba o seguinte, se eu não digitar nada, ele vai criar essa variável frase com esse abre e fecha aspas. O que significa isso? Isso aqui é uma string vazia, ou seja, é nada, né? Ele vai receber a string vazia. Se o valor da variável nome se não tiver valor, ele não vai entrar nesse if e ele vai injetar aqui, ó, uma string vazia. Qual que é o efeito prático disso? Nenhum. Não aparece nada, né? Mas ele está injetando alguma coisa, está injetando nada, né? Uma string vazia aqui, tá? Então, em resumo, se o usuário digitar pelo menos um caractere ali, ele vai mostrar aqui a mensagem, ok? Bem, vamos lá por exemplo 3. Então, exemplo 3. Aqui no exemplo 3, a gente já fez uma coisa diferente. Então, deixa eu carregar aqui o exemplo 3. Olha só. Basicamente aqui eu tenho uma calculadora de operações básicas, né? Das 4 operações básicas. Então, soma, subtração, divisão e multiplicação. Então, aqui eu digito um número inteiro, aqui um outro número inteiro, e a partir do momento que eu digitei os dois números dos dois campos, ele me informa o valor, tá? Aqui eu posso trocar, ó, subtração, divisão e multiplicação, tá? Bem, vamos dar uma olhada. Primeira coisa que eu tenho de diferente nesse exemplo, se a gente parar para pensar, né? Campus, beleza. Evento é um UKUp também, a gente vai ver.
que eu tenho de diferente? Primeiro, eu tenho aqui uma caixa de seleção, um combo, né? Um select. Uma caixa de seleção onde eu posso selecionar um dentre vários valores, beleza? Tem mais um detalhe aqui que é o seguinte, isso aqui não é um campo de texto, é um campo de números. Perceba que ele tem um botãozinho, dois botõezinhos aqui, ó. Então, com esse botão eu tenho um decremento aqui, ó, decremento em uma unidade. Nesse botão eu incremento em uma unidade, mesma coisa aqui, tá? Então, lá no código, ó, esse cara é um input type number, tá? Eu coloquei esse cara dentro, tudo isso aqui dentro de um form, não porque eu vou precisar de submit, mas por quê? Porque eu estou utilizando a classe formInline do Bootstrap. O que essa classe faz? Ela deixa o meu formulário aqui, ó, numa única linha. Por quê? Porque eu queria esse efeito aqui mais prático da operação matemática, tá? Ao invés de quebrar em linhas, fica tudo numa linha só, que eu achei que ficaria mais natural. Então, só por isso, eu utilizei o form para poder usar a classe formInline. Bem, e aqui é o seguinte, eu tenho aqui, ó, nos dois campos, o input type number, tá? Então, é um campo numérico, beleza? E aqui, nesse input type number, eu tenho, né, um monkey up, mesma ideia do exemplo anterior, onde é acionada a função calcular que está lá embaixo, eu já vou falar sobre ela. E estou utilizando a classe formControl para ter a utilização e apliquei um ID número 1. No segundo campo é quase igual, só que o ID dele é número 2. Lembrando que identificadores têm que ser únicos, é como se fosse o seu CPF, é único, né? Ninguém mais tem um CPF igual ao seu. Mesma coisa são os IDs aqui dentro de uma página, beleza? E eu tenho uma caixa de seleção. Como é que eu crio uma caixa de seleção? Com a tag select, tá? Bem, como é que funciona aí o select? Bem, o select, a caixa de seleção, ela vai ter uma série de opções dentro dela. Então, começando aqui na tag select, eu tenho, né, já vou falar sobre esse onChange, um ID aqui, operação, porque eu vou precisar recuperar ele lá na função calcular. Estou utilizando a classe formControl para ter aquele padrãozinho estético do Bootstrap. E aqui é o seguinte, esse onChange, né, então perceberam que tudo que começa com on está relacionado ao evento? Então, nós vimos já hoje. On submit, né, ao submeter, on keyup, ao soltar a tecla, né, e o onChange, que é ao alterar, ou seja, quando esse select, o valor desse select for alterado, ele vai acionar a função calcular. Bem, dentro do select eu tenho 4 options. O que essa tag option cria? É uma opção. Então o que eu estou criando aqui? A opção da soma, da subtração, da divisão e da multiplicação. Então são esses caras aqui estão dentro. Cada cara desse é um option, tá? Como é que funciona um option? O option ele tem que ter duas coisas. Primeiro, o valor que você quer que apareça na tela para o usuário vai dentro da tag aqui, tá? Da tag de abertura, tag de fechamento. Então, no caso, eu quero que apareça os sinais das operações e o valor que você quer que seja armazenado aqui no select, quando o usuário fizer a seleção. Então, por exemplo, se o usuário selecionar soma, ele vai selecionar aqui, vai olhar esse símbolo de mais, vai selecionar, e esse valor aqui, esse texto soma, vai ser armazenado aqui neste select. Então, esse valor soma, por baixo dos panos, é o que é armazenado, não esse aqui. Isso aqui é só o que aparece para o usuário. O importante na programação é isso aqui que vai aparecer lá na programação, não isso aqui, tá? Bem, então quando a função calcular for acionada, ele vai vir aqui, tá? Só um detalhe, a função calcular ela é acionada em 3 momentos. Aqui, ou no caso, ou nos dois campos, quando o usuário soltar a tecla em qualquer um dos dois campos, ou quando o usuário mexer na caixa de seleção, ou seja, trocar a operação matemática que ele deseja realizar. Então, em 3 momentos, existem 3 momentos em que a função calcular pode ser disparada, tá? Então, tanto quando o usuário mexe neste campo ou neste campo, quanto quando ele mexe nessa caixa de seleção. Ele seleciona a operação que ele quer realizar. Vamos para a função, né? Bem, antes de eu começar a função, eu quis facilitar um pouco as coisas. Por quê? Porque, particularmente, eu acho chato toda hora você ter que digitar document.getElementById, passa lá o ID. Document.getElementById, passa lá o ID. No exemplo 3, vai ser mais chato ainda pelo seguinte, porque aqui, nos exemplos 1 e 2, eu precisava usar o getElementById apenas 2 vezes, ou seja, para pegar o valor de um campo e para colocar a resposta. No caso do exemplo 3, eu tenho o valor desse campo, a operação desse campo, o valor desse campo e ainda devolver o resultado aqui.
né? Então tenho 4 pontos diferentes. Então o que eu quis fazer? Eu quis facilitar. Eu criei um alias, né? Um apelido para o documento.getElementById. Eu chamei ele de cifrão, simplesmente. Esse cifrão, gente, ele é para quem já é da área, né, de desenvolvimento web de um tempo, já deve ter ouvido falar no jQuery, né? Então, quem trabalha com jQuery já está acostumado com esse cifrãozinho. No caso, a gente não está utilizando esse jQuery. Quem não sabe o que é abstract, não é importante nesse momento. Mas o importante aqui você saber é o seguinte, que eu quero facilitar um pouco as coisas. Eu não quero toda hora ficar digitando, né? Document.getElementById, beleza? Para criar esse apelido, eu dou um bind aqui, ó. Eu falo que esse cara aqui está atrelado ao meu documento, né? Então, e ele vai receber a função getElementById. Então, até coloquei um comentário, ao invés de recuperar os elementos utilizando document.getElementById, agora eu consigo recuperá-los usando apenas o cifrão. Que maravilha, né? Bem, vamos para a função calcular. Na função calcular, eu estou pegando, ó, os dois valores, tá? Dos dois campos, mas tem um detalhe. Apesar desses campos serem do type number, do tipo number, né, do tipo número, eu tenho um problema que é o seguinte: quando eu pego o valor deles lá com o velo, ele vem como string, ele vem como texto. Qual que é o problema disso? Bem, se eu peguei lá, eu pego o primeiro valor, jogo na variável N1, pego o valor do segundo campo, jogo na variável N2. Se eu, por exemplo, tentar somar os valores, ao invés de somar os dois valores, o que ele vai fazer? Ele vai interpretar que o primeiro número é 1, que o segundo número, vai interpretar pegar o primeiro número, o valor do primeiro campo, vai pegar o valor do segundo campo, e ao invés de somar, ele vai concatenar strings. Por exemplo, se o valor do primeiro campo é 1 e o valor do segundo campo é 2, ao invés de calcular 1 mais 2 igual a 3, ele vai falar que 1 mais 2 é igual a 12. Por quê? Porque ele juntou 1 com 2, tá? Então não queremos isso. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso converter esse valor que está como string para um valor do tipo float. O que é o float? É um número real, é um número de ponto flutuante, tá? Então aqui eu preciso converter ele. Apesar de eu ter falado aqui o número inteiro, isso aqui funciona, tá? Com casas decimais. Deixa eu colocar uma soma aqui, ó. Olha lá, funciona com casas decimais, tá? Então ele funciona naturalmente aqui com casas decimais. Beleza? Então aqui a gente está trabalhando com números reais. Bem, e aí aqui é o seguinte, eu tenho mais uma problemática que é o seguinte, eu preciso verificar se foi digitada alguma coisa nos dois campos, senão eu não posso realizar a operação. Só que é o seguinte, aqui não adianta eu fazer aquela mesma comparação que eu fiz no exemplo 2. Falar, se if nome, né? No caso, if n1 e if n2. Por quê? Porque ele vai validar lá se pegou os dois valores, se as duas variáveis têm valor, só que para número essa comparação não funciona muito bem, tá? Então como é que eu realmente comparo se tem algum valor numérico em N1 e N2? Eu utilizo uma função chamada isNum. Só que o isNum ele é um pouco difícil de entender para quem não está acostumado. Por quê? O que é a função isNum? A função isNum é uma abreviação de is not a number. Is not a number. Ou seja, ela fala não é um número. Como que funciona? Ela recebe lá um valor, né, numérico, e se esse valor não for um número, a função retorna true, retorna verdadeiro. Mesma coisa aqui, né, com N2. Se esse valor não for um número, ele vai retornar true. Agora, se o valor for um número, ele retorna falso. Então é meio anti-intuitivo, talvez, né? Contra-intuitivo, mas quer dizer, se não for um número, ela retorna verdadeiro. Se for um número, ela retorna falso, tá? Então essa condição lógica aqui, ela faz isso, né? Se tanto, eu deixei até o comentário para ajudar vocês, se tanto N1 quanto N2 forem números, então ele vai realizar a operação, tá? Bem, e aqui dentro, né, eu tenho uma outra complicação que é o seguinte, eu tenho que saber que operação que eu tenho que fazer. Então aqui eu vou pegar o valor, né, da operação, olha lá que maravilha, ao invés de ter que digitar document.getElementById, eu só usei cifrão, passo lá o ID do cara. Então é muito bom, não precisa digitar tudo isso aqui, né, só o cifrão e já era. Peguei o valor dele, da operação, e aí eu preciso testar, né, que operação é essa. Então se a operação for soma, calcula lá o resultado da soma. Então a variável resultado recebe o valor da soma. Se for subtração,
né? Aqui, se for divisão e se for multiplicação. Outro detalhe aqui é o seguinte, a variável resultado, ela é uma variável do tipo que vai receber um valor do tipo string. Por quê? Porque ela tem que jogar um texto aqui dentro lá do resultado, né? Daquele H4, não, aqui está como spam, né? Tá lá como um spam, né? O que é o spam? É o resultadinho que está aparecendo aqui, tá dentro de um spam. Lembrando que as tags div e as tags spam, elas não têm efeito estético, são tags apenas para você isolar algum trecho de HTML. Então, no caso, eu usei spam para isolar esse valor aqui do resultado, tá? Então, spam não tem efeito estético. E aí eu pego, então como esse valor aqui é string, o que eu vou fazer? Então, por exemplo, aqui se for soma, eu vou criar uma string com o resultado da soma. Como assim, né? Então aqui, ó, perceba que eu usei aquela concatenação, né, com a crase, já abri aqui o cifrão chaves, faço o cálculo da soma, o resultado disso aqui é jogado dentro de um string. Então eu preciso desse string para jogar lá dentro do inner HTML, dentro do meu spam, tá? Do inner HTML do spam. Então para ele aparecer aqui, beleza? Então, olha só, peguei os valores como string, converti para real, faço a operação e converto novamente para string, né? Então, essas conversões de string para número são coisas bem comuns, tá, na programação, beleza? Então, quem se enfiar aí de cabeça na programação vai ver que hora ou outra a gente precisa fazer essas conversões, beleza? Apesar de que utilizaremos, né, alguns frameworks, algumas coisas que inclusive a gente vai usar, às vezes facilitam um pouco esse processo. Aqui a gente está usando JavaScript puro. Outro detalhe aqui é o seguinte, no JavaScript a forma correta de você comparar se um valor é igual ao outro é utilizar os três iguais, três sinais de igual juntos. Quem já vem de uma linguagem de programação como Java ou Python está acostumado a comparar a igualdade com dois sinais de igual, né? Porém, no JavaScript, ele até tem um motivo de chacota, né, por desenvolvedores. A forma mais segura de você comparar se dois valores são iguais é usando os três sinais de igual. Por quê? Porque ele vai comparar se os dois valores são iguais e se os dois valores são do mesmo tipo de dados, tá? Então, no caso aqui, eu tenho o valor do tipo string, operação também do tipo string, tá? Enfim, isso aí já aprofundando um pouco mais. Então, de forma abstrata, entenda que toda vez que for comparar a igualdade, use aí os três iguais, tá? E aí eu devolvo o resultado de volta, tá? Então, o resultado aqui é esse. Então, tanto se ele coloca lá os dois valores, escolhe a operação e tá lá o resultado. Tem só uma peculiaridade aqui que é o seguinte, no caso da divisão, vou pegar a soma aqui, vou colocar aqui 5 e vou somar com 0. Então, 5, vou subtrair, dá 5, vou multiplicar, dá 0, e se eu tentar dividir, aqui ele está aparecendo nada. Por quê? Porque na programação não existe divisão para 0. Divisão com 0 no JavaScript vai dar um valor chamado infinite, né? Infinito. Então, quem já tem uma base de matemática sabe que não se divide por 0. Então, aqui, no caso da divisão, eu fiz aqui uma comparação extra, né? Então, se a operação for igual à divisão e o valor, segundo número, for diferente de 0. Esse é o sinal de diferença, né? Sinal de igualdade e sinal de diferença. Então, tem a exclamação, dois sinais de igual, tá? Ok? Vamos, então, para o último exemplo. Como nós fizemos aí nas duas aulas anteriores, no último exemplo eu criei um exemplo um pouco maior, né? Então, eu criei lá uma index onde eu tenho a estrutura de uma tabela e essa tabela ela é preenchida, populada com os dados que vêm de um código JavaScript, tá? Deixa eu abrir aqui o index. Tá aqui. Bem, então como você pode perceber, eu tenho aqui uma página, né, eu tenho o meu container e no meu container eu tenho aqui um banner, né, um rodapé e dentro eu tenho uma tabela, ok? Então eu utilizei ali um CSS, eu não vou falar muito de CSS aqui porque está bem parecido. Tá, tudo que eu estou usando aqui a gente já falou anteriormente, tá? Então para não me estender muito, tá, a gente já falou sobre tudo isso que eu estou utilizando aqui nesse CSS. Então na index aqui eu estou puxando o CSS que eu criei, tá? Além do CSS do Bootstrap, obviamente. E eu tenho essa estrutura aqui. Bem, e aqui eu tenho uma tabela, tá? Então como é que eu crio uma tabela de dados no HTML? Com a tag table. E eu estou utilizando aqui duas classes do Bootstrap. A classe Table, que é a classe padrão para utilizar tabelas no padrão Bootstrap, então é esse padrãozinho aqui. E uma classe chamada Text Center, só para alinhar os valores da minha tabela, perfeito? Bem,
E aqui, como que funciona uma tabela de dados, né? A tabela é dividida em duas partes. Então, primeiramente, um cabeçalho, que eu crio aqui com essa tag thead, né? Table header, e um corpo da tabela, onde vão os dados, que eu crio com a tag tibari. Então, aqui, começando pelo cabeçalho, como é que funciona? Eu crio o meu cabeçalho, aí eu vou criar um table row, uma linha de tabela, com a tag tr. Dentro deste table row, eu criei aqui dois table heads, né? Table headers. Então, são dois nomes de coluna, né? Então, no caso, nome e telefone. Então, tá aqui. Bem, no caso do corpo, vocês vão perceber que está esquisito, né? Tá aqui tibari, ID, lista contatos, fecha tibari, não tem nada no corpo. Mas se a gente olhar lá na página, eu tenho dados aqui na página. Aí que tá, né? O que eu estou fazendo? Eu estou inserindo esses dados lá via JavaScript. Então, estou inserindo dentro do meu HTML. Bem, a gente já vai ver como é que faz isso, mas antes de qualquer coisa, vocês percebam que aqui no final, dentro do meu body, no final eu tenho aqui essas duas tags scripts. E o que é essa tag script? A tag script é utilizada para importar um arquivo JavaScript, tá? Nos primeiros 3 exemplos, a gente criou lá os códigos JavaScript dentro do documento do HTML, né? Então vocês podem perceber, ó, antes aqui do meu body, né, terminar, eu usei a tag script e aí dentro eu coloquei o código JavaScript. Então todo o código JavaScript, no caso, quando eu vou fazer num único documento, dentro do documento HTML, tem que estar dentro da tag script, tá? Então fiz isso no exemplo 1. Exemplo 2 e exemplo 3. No caso do último exemplo, eu quis fazer de forma mais organizada. Assim como eu fiz com CSS, eu coloquei em um arquivo separado. Então, meu CSS está lá no arquivo separado, layout CSS dentro da pasta CSS, e os dois arquivos JavaScript que eu estou utilizando para esse exemplo estão na pasta JS, né, de JavaScript, cada um no seu arquivinho, bem organizadinho, tá? O primeiro arquivo que a gente vai ver é o arquivo contato.js, aqui. O que é esse arquivo contato.js? Bem, se vocês observarem a nossa tabela, eu tenho aqui 4 linhas de dados, né? E esses dados eles obedecem a um modelo de dados. O que vem a ser um modelo de dados? Neste caso, cada registro, cada linha, eu tenho 2 campos de dados, que é nome e telefone. Então, esse é o modelo de dados desse meu exemplo. Então, eu tenho aqui um contato, e cada contato tem um nome e um telefone. Então, o que eu fiz? Eu especifiquei um modelo de dados aqui. Como eu faço isso? Eu criei uma classe, né, JavaScript chamada contato. É de bom praxe que classes JavaScript comecem com letra maiúscula, tá? Diferentemente de variáveis, né, que geralmente a gente começa com letra minúscula, tá? Não pode ter nenhum caractere especial, não pode ter espaço em branco, tem que começar com uma letra, perfeito? Bem, assim como as variáveis também, tá, gente? As variáveis, elas têm que começar com uma letra, não posso ter dentro aqui espaços em branco nem caracteres especiais. Posso utilizar números, tanto em nomes de classe e de variáveis, desde que não sejam o primeiro caractere, perfeito? Então, qual que é a ideia aqui? Esse é o meu modelo de dados. Essa classe, ela tem um construtor. O que vem a ser um construtor? Eu já vou explicar com um pouco mais calma, né? Mais para frente. Mas entenda que nesse construtor eu estou fazendo o seguinte: ele vai receber um nome e um telefone e vai falar que esse contato para esse contato vai ser atribuído este nome que está recebendo aqui e este telefone que está recebendo aqui. Então esse vis.nome eu chamo de propriedade ou atributo da classe contato. Então esse contato ele tem um atributo chamado nome e ele é inicializado com esse valorzinho nome que eu estou recebendo aqui. Esses 2 valores não precisam necessariamente se chamar nome e telefone. Eu poderia, por exemplo, chamar de N e T. Tá? O importante eu tenho que atribuir eles no lugar certo. Então, se eu chamo esse cara de N, beleza, mas eu vou atribuir aqui no atributo nome, vis.nome. Mesma coisa no telefone. Se eu chamar esse cara de T, beleza, mas eu tenho que atribuir aqui nesse vis.telefone. Por que eu estou usando esse bendito vis aqui, né? Este. Qual que é a ideia? A gente está trabalhando aqui com paradigma, eu não vou me aprofundar muito, né, porque o nosso curso infelizmente é limitado em tempo, mas nós estamos trabalhando aqui com um paradigma chamado orientação a objetos, né, no caso aqui do nosso modelo. Qual que é a ideia? Nesse paradigma eu tenho classes e objetos. Então, como que funciona isso? Bem, digamos aqui que no nosso exemplo eu tenho uma classe chamada contato. Entenda uma classe como uma categoria, né? É um tipo de como eu posso dizer, de modelo que existe, ou de modelo de categoria que existe aí no mundo afora. Então eu tenho uma classe chamada contato. O
que vem a ser o objeto? São os indivíduos desta classe. Então, por exemplo, se na minha aplicação eu tenho lá os meus 100 contatos, cada contato desse é um objeto, né? Um indivíduo dessa classe chamada contato. Tá? Então, esse vis aqui, ele significa o seguinte, ó, para este objeto, para o nome deste objeto, eu vou atribuir esse valor aqui. Para o telefone deste objeto, eu vou atribuir este telefone aqui, tá? Quem se interessar, nós temos livros bem completos, tá, de orientação a objetos lá na biblioteca do IFMS, no campus aqui da UAM, ok? Vale a pena dar uma lida lá. Bem, vou lá para o index.js e aqui é o seguinte, o que eu estou fazendo nesse index? Primeiro eu criei uma variável aqui chamada contatos. O que é essa variável? É uma lista, né? É um array. O que é um array? Um vetor, array, lista, né? Tem essas terminologias diferentes, mas pensa que é uma coleção, é um conjunto de dados. Aqui esse conjunto de dados, esse array, ele tem 4 valores, 4 contatos. Olha só como eu criei meu contato. Primeiro contato eu utilizei aqui new contato e passei um nome e um telefone. Quando eu venho aqui e falo new contato e passo esse nome e telefone, ele aciona o construtor da classe contato. Então, como o próprio nome diz, o construtor é um cara que constrói objeto. Então, ele está construindo um objeto de contato com este nome e este telefone. Então, parabéns, você acabou de ganhar um novo contato. Repito isso aqui, ó, com mais 3 contatos. Crio mais 3 contatos por meio do construtor aqui da classe contato. Perceba que o primeiro valor aqui é nome e o segundo é telefone. E eu respeito isso aqui, ó, nome, telefone, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou criar aqui objetos onde para o nome do objeto ele vai receber esse primeiro valor, o telefone do objeto vai receber esse segundo valor. Então aqui eu tenho um array com 4 objetos de contato. Perfeito? Gente, aqui começa a parte complicada. Vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu tenho esse array aqui de contatos. Eu criei 4 contatos e meu objetivo final é jogar eles aqui, tá? Dentro dessa tabela. O que eu fiz aqui? Eu peguei o meu array de contatos e vou mapear cada contato desse aqui em um table row. Então, lá na minha tabela, como é que funciona? Dentro do Tibari, eu preciso criar table rows, linhas de tabela, com a tag tr, e dentro de cada linha de tabela, eu preciso criar dois valores, né? Duas células, uma para nome e outra para telefone. Beleza, como que eu faço isso? Então, aqui, dinamicamente, como é que eu estou fazendo isso? Eu estou mapeando cada contato que eu tenho aqui nesse array de contatos, utilizando a função map. Então, para cada contato que eu tenho aqui nesse array de contatos, eu vou criar um tr desse, um table row. Dentro desse table row, eu tenho 2 tds, tá? Aqui eu tenho um td, aqui eu tenho outro td. Então, entenda o td como cada célula da linha. Então, primeira célula, segunda célula. Na primeira célula, eu estou jogando o contato.nome. Então, aqui, ó, eu peguei o contato, dentro desse contato eu tenho um cara chamado nome e um cara chamado telefone. Então aqui eu peguei contato.nome, joguei na primeira célula, contato.telefone, joguei na segunda célula. Então, para respeitar esta ordem aqui, né? Lembra que no meu cabeçalho primeiro vem nome, depois telefone. Beleza. Pronto. Não, agora eu preciso criar a string para jogar no inner HTML do meu Tibari aqui. Então, no meu table body, ó, perceba que eu fui maroto e criei um ID para ele, ó, lista contatos. Por que eu já criei ID? Pelo que a gente viu nos exemplos anteriores, eu crio o ID porque eu quero acessar ele, né? Exatamente. Então, vamos lá. Então, aqui eu preciso criar um textão, uma stringona, contendo todos esses table rows, né? Vou gerar um código HTML para inserir aqui dentro do Tibari lá. Então, aqui que eu fiz? Eu criei a variável conteúdo. E eu tinha feito aquele mapeamento, né, do array contatos e jogado todo o mapeamento dentro dessa variável HTML contatos. O que eu preciso fazer agora? Eu quero pegar cada table row que está dentro desse HTML contatos e concatenar numa grande string que vai ter todo o código de rows, né, as 4 rows lá dos 4 contatos que eu quero fazer aparecer aqui. Para isso eu utilizei uma função chamada forEach. O forEach cria um laço loop, né, um laço de repetição. O que ele faz? Para cada contato que eu tenho aqui dentro de HTML contatos, ele concatena um conteúdo dessa string aqui dentro dessa string maior, dessa string conteúdo. Então, cada linha que foi gerada aqui, cada código que foi gerado aqui, está sendo concatenado, né,
acumulado dentro dessa variável conteúdo. Após essa linha, o que eu vou ter? A variável conteúdo vai ter os 4 TRs, né? Os 4 blocos de código para cada um dos table rows. E aí eu jogo ali dentro de conteúdo. E aí, gente, o resultado é que esse cara aparece aqui, tá? Mas, um detalhe, como que esse código aqui é acionado, né? A gente viu lá eventos e tudo mais, né? Que disparava lá a função, JavaScript. Perceba que aqui eu não tenho, para começar, nenhuma função. Não tem função. Eu tenho uma série de códigos, de linhas de código aqui, de instruções de código JavaScript. Como que funciona o processo? Aqui, lá na index, eu importei primeiro o script contato, e depois o script index.js. Então, quando eu importo o script dentro do HTML, ele vai executar o código que está dentro desse script. Então, no caso de contato, ele vai lá ver, beleza, criei uma classe lá na memória, né, no browser do usuário, perfeito. Agora, eu vou vir aqui e vou carregar o código que está nesse index.js, perfeito. Então, ele vai executar o código que está aqui, e quando ele executar o código que está aqui, o que vai acontecer? No final do processo, ele vai gerar aquele conteúdo e vai jogar dentro do table bar. Então, por isso que quando eu já carrego a página, já aparece tudo aqui, tá? De forma mágica. Antes da gente fechar, só explorando um pouco mais tabelas, a gente vai ainda voltar a mexer com mais tabelas nos exemplos mais para frente, mas o Bootstrap tem algumas classes interessantes, tá? Então, por exemplo, a classe Table é a classe básica para ele criar essa tabela. Uma classe interessante é a Table Hover. O que a Table Hover faz? Quando eu passar o mouse aqui, ó, ele dá esse efeito aqui, né? O efeito Hover, que a gente já viu lá na aula passada, né? Então, quando o mouse passa por cima, ele destaca. Tem uma outra classe também, Table Striped. Vou recarregar aqui, ó. Ele dá uma diferenciação de cores, né? Isso facilita bastante para a gente destacar uma linha. Imagina se eu tenho uma tabela bem grande, com várias colunas, com vários registros, né? E eu estou olhando lá um determinado registro, isso aqui facilita eu identificar lá a linha que eu estou olhando, beleza? Gente, esse último exemplo especial foi um exemplo bem complexo, tá? Nós vamos ainda no curso trabalhar bastante com JavaScript. Vale a pena você dar uma olhada na aula, repetir, voltar, dar mais uma olhada, testar os códigos, comenta as linhas, pergunta para os monitores, pergunta para o professor, tá? Porque realmente, agora que entrou o JavaScript, as coisas vão complicar um pouco mais porque envolve programação. Mas vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, tá? E consulte o professor, consulte os monitores, consulte estes vídeos de resumo, ok? Gente, um abraço e até a próxima aula.